A palavra de hoje, o título é Mas o Amor Edifica, através do texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 8, versos 1 a 13. A gente observa quanto é importante vivermos uma vida cristã de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos ordena. E a gente observa que a igreja dos Coríntios estava passando por um momento, digamos, de discussão, né? De teologias ligadas a comidas que foram entregues a ídolos. Né? O que fazer? Devemos comer? Devemos deixar de comer? Ou ter alguma outra opção a realizar-se? E a gente observa na palavra de hoje que a cultura da região de Coríntios provavelmente foi muito influenciada pelos gregos, né? E também pelos romanos. Né? Romanos e gregos tinham muitos deuses pagãos a quem eles tinham idolatria. É algo que se observa em Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas e observa inúmeros templos de adoração a deuses pagãos. Então veja como a cultura que se vive naquele local, naquele país, influencia demais o pensamento de toda uma população da região. A gente percebe isso já pelo idioma, né, irmãos? A gente percebe isso pelo sotaque. Uma pessoa do sul tem o sotaque da região do sul. É perceptível. E quando vemos uma pessoa que veio da região nordeste, a gente percebe pelo sotaque que é da região do nordeste. Então o sotaque já nos mostra muita coisa. Geralmente a gente consegue já identificar de onde essa pessoa é, de que região essa pessoa pertence. Veja como o costume, né, os hábitos de uma região influenciam bastante. Dizem que alguns teólogos, né, que pesquisaram a igreja da Coreia, dizem que o xamanismo influenciou muito a religião reformada da Coreia. Então, o xamanismo pagão, né, um aspecto pagão. Né. Então, o xamanismo se aplicou tanto à igreja coreana que a questão do povo da igreja coreana orar em alta voz, tem alguns que afirmam, né, que é muito ligado à questão do xamanismo. Né. Eu não vejo tanto assim. Né. Imagina então, irmãos, né, como um aspecto cultural, um aspecto da região influencia o povo que vive naquele local. Então imaginem os irmãos de Corinto, que estavam em um meio onde toda a idolatria era praticada. Eles viveram isso a vida toda, irmãos. Aquilo ali é como comer pão para eles. Para a gente, por exemplo. Comer pão é a coisa mais normal do mundo para nós. Imagine então, para um descendente de coreano, comer pimenta para um descendente de coreano é a coisa mais comum. Tem gente que se coloca um pingo de pimenta na comida, a pessoa sente, não é verdade? Nossa, essa comida está apimentada demais. Tem gente que se desespera, né, com um pingo de pimenta. Imagina, mas você vê um descendente de coreano comendo pimenta desde a infância. Então, veja, desde a infância a criança come pimenta. Então ela se acostuma tanto que aquilo é comum. Então quando você vê certos irmãos aqui da igreja enchendo o prato com pimenta, porque a pessoa já está acostumada, irmãos. Já está acostumada. Imaginem isso então aplicado a uma realidade da igreja de Corinto, onde esse povo vivia ligado a uma religião, inúmeras religiões pagãs. Eram influenciados diretamente. O povo era influenciado diretamente. Não havia uma clara diferença nessas regiões a respeito daquilo que era para Deus e daquilo que era para o ídolo. Essas pessoas não conseguiam muitas vezes discernir esse aspecto. E por isso que a palavra de hoje, o título da palavra, Mas o Amor Edifica, porque dentro da igreja de Corinto estava havendo uma discussão teológica a respeito do que comer e do que não comer. Nós sabemos que
esses alimentos, essa carne que era entregue a ídolos como sacrifício, eles eram queimados nos altares dos respectivos deuses, e depois as carnes que sobravam, eles usavam para a comemoração, né, entre aqueles que seguiam esse deus pagão, e o que restava eles colocavam no mercado para vender. Então imagina, irmãos, você tem carnes de primeira qualidade, porque o sacrifício tinha que ser um animal perfeito, né? Geralmente, no passado, as pessoas sacrificavam animais para o alimento daquele que estava doente, daquele que estava cansado, daquele que já estava meio velhinho, e assim se alimentavam, né? Então, a gente observa que esses animais que eram entregues a ídolos eram animais perfeitos, em perfeito estado, da melhor saúde, da melhor, né, qualidade. Então você coloca essa carne no mercado para vender, e você tem a outra opção que não foi entregue a ídolo, que não tem tanto a qualidade desse que foi entregue a ídolo. E as pessoas começaram a observar esse aspecto para uma discussão. Imagina, esse ainda dizem a história que essas carnes que foram entregues a ídolos eram mais baratos ainda, da melhor qualidade. Imagina, irmãos, você pegar um wagyu, não sei se os irmãos conhecem o wagyu, é um boi, não sei, do Japão, sei lá, dizem que é marmorizado, ela derrete na boca. Imagina você colocar o wagyu no mesmo preço de um contrafilé por aí, vagabundo, né? Imagina, qual você vai escolher? A palavra de hoje refere-se a essa situação. As pessoas que estavam, que compreendiam Deus, que compreendiam aquilo que a palavra lhes ensinava, eles pensavam o seguinte: não tem problema nenhum eu me alimentar dessa carne, porque esses ídolos nem existem. Se foi mesmo que tenha sido entregue, não tem problema nenhum comer. Logo, se esses ídolos não existem, eu posso comer sem problema nenhum. Continua sendo carne. Ela não mudou o seu estado físico, né? Ela não teve alteração em nada, ela continua sendo carne. E assim a gente observa que as pessoas estavam diante dessa discussão. E haviam pessoas que achavam que não havia problema nenhum para se comer esse tipo de alimento entregue a ídolos, tanto que, por outro lado, haviam pessoas que se preocupavam demais com esses alimentos, essas carnes que eram entregues a ídolos. A palavra de hoje trata desse conflito. E também conflitos como esses podem acontecer dentro da igreja, nos dias de hoje. Não estou falando a questão de você comer a carne do ídolo ou não comer a carne do ídolo. Mas há muitos momentos onde o conflito é gerado dentro da igreja e nós, muitas vezes, não conseguimos buscar por uma solução, havendo uma desavença, gerando isso, uma divisão dentro de nossa igreja. Isso pode acontecer conosco. Mas a palavra de hoje nos mostra como devemos lidar com esse tipo de conflito que possa acontecer conosco. Veja, o primeiro aspecto que Paulo cita no verso 1 ao verso 3, está escrito assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Veja, Paulo já começa o seu texto dizendo que o saber, ela vai ensoberbecer a gente, mas o amor é o que edifica. É o que nós vemos logo na sequência do texto, que vem sobre a questão dos dons espirituais, no capítulo 12. O que adianta você falar a língua dos anjos se você não tem o amor no seu coração? É o que se refere em relação à igreja de Corinto. O que adianta você falar em língua se você não tem o amor para compreender o teu próximo, o teu irmão, ou aquele que está ainda iniciando a sua fé? A palavra de hoje então nos mostra que o amor é um ponto essencial para a nossa vida espiritual, pois aqueles que receberam Cristo em suas vidas como seu Senhor e Salvador, eles confessam através da fé o amor que veio por Deus em nós. O amor é chamado Jesus Cristo, que está operando em nossas vidas.
Veja como o amor de Deus é importante em nossa vida. Paulo está iniciando o seu texto no amor. Ele diz, é o amor que começa as coisas. É no amor que nós devemos enxergar as pessoas. É no amor que nós devemos compreender a dificuldade do nosso próximo em superar os obstáculos da fé. Hoje vivemos uma sociedade onde muito se critica. Há críticos de todos os tipos, há críticas de todos os lados. Mas não há amor, irmãos. Até dentro da igreja, gostamos de criticar as pessoas, mas sem amor no coração. Quando a gente repreende o nosso filho, irmãos, a gente repreende o nosso filho, claro, com amor. Não é porque eu odeio aquela criança, não é porque eu odeio meu filho que eu vou repreendê-lo. Eu repreendo os filhos que nós temos, os nossos filhos, o meu filho, porque eu amo. Porque eu não quero que meu filho se perca, né? Mas sim que ela se mantenha de uma forma educada a viver uma vida digna, a poder se relacionar com outras pessoas. É a educação que nós damos em casa. E por isso que Paulo está falando, ele já começa falando no amor. E o verso 2 diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber? Eu vejo uma crítica direta para aqueles que dizem saber muitas coisas. E o verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Paulo está colocando claramente para nós que a base de todas as coisas que nós temos em nossa vida espiritual está baseada no amor. A sua vida espiritual está baseada no amor de Deus que foi derramado em sua vida. E é por isso que nós, da mesma maneira, devemos amor ao nosso próximo. O que diz a parábola do bom samaritano? O mestre da lei pergunta, quem é o próximo? Aí conta a história do bom samaritano. Irmãos, quem é o nosso próximo? Jesus estava querendo dizer, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que necessita de nossa ajuda. E assim, é pelo amor que nós fazemos isso. Muitas vezes olhamos para as pessoas, né, que pedem ajuda a nós. Quando a gente dirige, principalmente, passamos por muitos momentos assim. Pessoas que vêm e pedem ajuda para você. E dependendo de como essa pessoa pede para você, você ajuda ou não, não é verdade, irmãos? Quando a pessoa vem com toda aquela humildade, por favor, estou precisando, né, a pessoa ajuda geralmente. Mas quando a pessoa já chega assim, ei, me dá 2 contos aí que eu estou precisando inteirar o pão aqui. Quem é que vai querer ajudar? Você diz, não tenho não. Por mais que você tenha sobrando, você não vai querer dar. Veja como nós somos, irmãos. Nós analisamos o fator merecimento. Você analisa ao ver aquela pessoa, se essa pessoa merece ou não receber a minha ajuda. Veja como no aspecto doutrinário nós estamos errados, irmãos. A gente não pode ajudar a pessoa porque aquela pessoa merece ou não merece. Temos que ajudar aquela pessoa porque o amor de Deus está em nós, independente dessa pessoa merecer ou não merecer. Por quê? Por que isso? Porque você também nunca mereceu o amor de Deus. Nós nunca merecíamos o amor de Deus e esse amor realizou-se em nós. E por isso, a questão do mérito não cabe a nós, irmãos. O que cabe a nós é o amor. Se nós temos o amor de Deus, nós temos que ajudar. Mas claro, nós vemos muitas vezes o mérito, se essa pessoa realmente merece receber ou não. E a palavra do texto de hoje nos mostra que a igreja de Corinto deveria se basear o relacionamento entre os cristãos no amor de Deus. Mas esse amor foi esquecido por essas pessoas. E por isso que houve e foi gerado essa discussão dentro daquela igreja. Se houvesse amor entre os irmãos, isso não teria acontecido. É o que Paulo está querendo dizer através desse texto de hoje, irmãos. Veja como então é importante dizer, o amor de Deus é essencial para nós.
Não é simplesmente vivermos uma vida onde nós dizemos, eu conheço o fulano da igreja e assim fica por aí. Não, irmãos, nós temos que amar as pessoas. Amar as pessoas a ponto de poder ajudá-las quando elas necessitam de sua ajuda. Apoiá-las quando elas precisam do seu apoio. Isso é o dever e o amor de um cristão para com os irmãos em Cristo. E também fora daqueles cristãos do nosso meio cristão. E o verso 4 diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós temos um único Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus, a quem criou este universo, a quem criou todas as coisas. Temos a esse Deus, irmãos, o único Deus em nossa vida. Mateus 6, 24, nos diz o texto. O texto diz o seguinte, 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, aqui está deixando claramente que nós devemos servir a um único Deus. Você e eu, que conhecem o amor de Deus, devemos servir a um único Deus. Não existe outros deuses em nossa vida. Irmãos, veja que interessante, a gente observa que esses homens estavam tão acostumados com a vida a idolatria de deuses pagãos, que eles pensavam que eles existiam mesmo assim. Eles existiam para eles. Paulo está falando para eles, eles não existem. Eles estão compreendendo? As pessoas ficavam com consciência pesada ao comer aquela carne que fora entregue a ídolos, porque para eles, a consciência deles era de que aquilo existia. Mas para Paulo era algo inexistente. E por isso que Paulo está falando para os irmãos de Corinto, que só há um Deus. E se você reconhece que só há um Deus, você não precisa ter problemas para comer ou não comer desse alimento. É o que Paulo está falando, irmãos. Se você só tem um Deus, a comida não é problema para nós. A comida é amoral, não coloca um aspecto moral em nós. Por exemplo, roubar é moralmente errado e biblicamente também é errado. Mas o comer não. É claro que a gula também é pecado. Mas a questão da comida, não é a comida que vai decidir se você é pecador ou não é pecador. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. E por isso que nós devemos lembrar que só há um Deus em nossa vida, irmãos. Quando nós lembramos que só há um Deus e que só devemos servir a esse Deus, nos firma mais o nosso coração a servir e a honrar a esse Deus que morreu por nós. É o que nós devemos fazer. Lembrar todos os dias que eu não sou o Senhor da minha vida. Irmãos, claro que vocês vão dizer, pastor, mas eu não tenho idolatria na minha vida, não. Eu não sigo a outros ídolos, só sigo a Deus, só sigo ao Senhor. Porque se você vê em muitos países onde o paganismo toma conta, por exemplo, a pessoa tem inúmeros deuses na sua vida. Deus para a proteção, Deus para o trabalho, Deus para a questão familiar. Que nem a gente tem na igreja católica hoje, padroeiro, do casamenteiro, Santo Antônio que vai fazer o casamento. As pessoas acreditam nisso. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, só há um Deus a quem nós devemos adorar e louvar. E Paulo está deixando claramente para o povo de Corinto, apenas um Deus. Vocês têm que se lembrar disso, só tem um Deus a quem nós devemos honrar e louvar. E é esse Deus que nós devemos sempre adorar em nossa vida espiritual. E lembrar que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Porque a palavra diz, há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o aspecto muito delicado em nós, né? Riqueza. Aqui Paulo está falando claramente
através do texto de hoje. E também Mateus está falando, você não pode servir ao Senhor e às riquezas. Isso quer dizer o quê? Você tem que escolher um. Ou você serve a Deus, ou você vai ser dominado pela riqueza. E não analise a sua vida espiritual. Será que eu tenho realmente como um Deus em meu coração, esse Deus que me salvou? Ou tenho outras prioridades em minha vida, como as riquezas, como as coisas que me concernem a buscar, que sejam maiores do que meu Deus? Nós temos que analisar em nossa vida espiritual. A gente observa que aqueles que estavam maduros na fé compreendiam esse ponto. Mas infelizmente a igreja não se envolve somente com os que estão maduros na fé. Na igreja temos pessoas que ainda estão fracos na fé. Assim por dizer, a palavra também diz, fracos. Neófitos, que ainda estão conhecendo o Senhor, ainda que estão conhecendo a igreja. E por isso devemos lembrar a todas essas pessoas, a todos quanto querem estar na igreja do Senhor, de que devemos servir a um só Deus. Certo tempo atrás, viu a nossa igreja uma irmã que frequentava uma igreja adventista. E aconteceu que em alguns dias eu tive que, o pastor Dario tinha que fazer o discipulado do pessoal da tarde, que o pastor estava ausente, e fui conversar com essa irmã, que era adventista. Aí a gente começou a ter aquele papo, né, de onde a senhora é. Ela falou, fui da igreja adventista. E ela era muito admiradora. A igreja adventista é muito boa, porque ela ensina muitas coisas boas, ela tem muito ensinamento. Aí eu falei, mas irmã, a igreja adventista para nós é seita. Ela falou, seita? Ela ficou meio constrangida. Aí eu continuei a explicar, mas aí ela continuava a dizer, a igreja adventista, ela é boa demais, porque me ensinou. Aí eu falei, nossa, que bom que te trouxe aqui. A igreja adventista, ela falou, tem que adorar aos sábados, e como não estava conseguindo seguir a risca aquilo que era de sábado, então eu decidi procurar uma outra igreja. Eu assim achei a igreja Água Viva. Eu continuei a conversar com ela. Sim, claro que bom, vamos continuar a nos encontrar, buscarmos a Deus juntos. E depois daquele dia que eu falei mal sobre a igreja adventista, essa senhora sumiu da igreja. Ela não vem mais. Eu fiquei triste, irmãos. Eu falei, poxa, eu podia ter esperado um pouco mais. Eu acho que ela ficou ofendida. Mas para mim, eu tinha que deixar claro que aquilo estava errado. Tem pessoas que são de origem da Igreja Universal, tem pessoas que são de origem da Igreja do Valdomiro. Tem pessoas que são dessas origens. Claro, você tem que agradecer a Deus, irmãos, porque Deus te deu um livramento enorme. Porque você saiu daquele lugar para vir a onde realmente Deus opera e Deus move. Conseguiram sair de praticamente uma seita para vir conhecer a um Deus verdadeiro. Eu falo isso porque aquela irmã ela não estava bem resolvida com a questão adventista ainda. Para ela aquilo era mais forte para ela. E alguém chegar e dizer que aquilo estava errado era uma tremenda uma ofensa. Então, essa igreja está errada, eu vou embora. Eu penso assim, provavelmente tenha acontecido isso. Espero que Deus tenha providência para ela poder voltar novamente e também compartilharmos a palavra de Deus. Mas veja, irmãos, nós temos que deixar claramente, há um só Deus que nós servimos. Quando a teologia está errada, nós temos que mostrar que a teologia está errada. A questão importante que nós devemos lembrar é a questão da salvação, a soteriologia, irmãos. A soteriologia é essencial. Se isso está errado, é seita, irmãos. Somente Cristo, somente Deus que nos salva. Se eles se referem a outros profetas que tem lá dentro, outros, apóstolos, bispos, Ellen White, está errado, irmãos. Está errado. E é por isso que é importante lembrar em nossa vida espiritual, há um só Deus a quem devemos louvar e adorar. Ele que nos salvou, não foi o apóstolo, não foi a bispa, não foi a Ellen White, não.
Foi Deus que nos salvou. Deus. Somente Deus. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que os hábitos do passado devem ser esquecidos para viver agora livremente uma nova vida na fé. Nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos regenerados. Essas são uma das etapas da nossa salvação, não é? Eleitos, chamados e regenerados. Quando nós somos regenerados, vivemos agora uma nova vida. Veja os irmãos de Corinto. Eles eram regenerados, mas ainda viviam com os costumes e os hábitos do seu passado. O passado daquele povo, daquela região, ainda influenciava diretamente a vida daquelas pessoas. Por isso que tinham tanto pesar em comer comidas que foram entregues a ídolos. Isso pesava demais a consciência dessas pessoas. E quando se via alguém que fosse cristão, comendo uma comida entregue a ídolos, aquilo fazia com que essas pessoas ficassem escandalizados. Imagina, irmãos. Essas pessoas viviam uma vida regenerada no Senhor, mas ainda estavam presas ao seu passado. A palavra diz: conhecer a verdade vos libertará. Essa liberdade não é somente a liberdade de conhecer a Deus e estarmos libertos para ir ao reino de Deus, mas também a liberdade de todo o nosso passado que prendia, que nos acorrentava. Estamos livres desse passado. Mas muitos de nós vivemos presos ao passado em nossa vida espiritual. Muitos de nós. A palavra quer nos mostrar hoje que os hábitos do nosso passado devem ser esquecidos, os costumes devem ser esquecidos e lembrarmos agora para viver uma vida nova, regenerada na fé do nosso Senhor. E você tem que viver essa vida. Esqueça seus pecados do passado, porque já foram perdoados. Não precisa se lembrar todos os dias, como um boi que rumina, né? Vai toda hora lembrando, trazendo de volta as coisas do passado para ficar remoendo sozinho, irmãos. O que foi do seu passado já foi. O Senhor já livrou, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou, irmãos. E por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, podendo louvar e adorar o nome de nosso Deus. Mas esse povo estava tão preso aos costumes do seu passado, que não conseguiam se libertar desse aspecto, de comer a carne que fora entregue aos ídolos. E quando se via alguém que comia essa carne, eles ficavam escandalizados. Veja o verso 7 e 8 da palavra de hoje, diz assim: entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Está deixando claro, eles estão tão familiarizados até agora com esses ídolos, que ainda pensam que essa comida que for entregue a ídolo, realmente foi recebida por um ídolo que existe. E aquilo, pela consciência ser fraca, acaba afetando e contaminando essa pessoa. E o verso 8 diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Aqui está colocando claramente, o Paulo coloca claramente, a comida é algo neutro. Não existe comida pagã, não existe comida que não seja pagã. É neutra, irmãos. A comida é simplesmente um alimento, é a nossa comida. E é por isso é importante em nossa vida espiritual, amados irmãos. Vivemos uma vida não baseada no passado mundano que você teve. Agora você vive uma vida renovada, regenerada no Senhor. Isso quer dizer o quê? Que seus princípios e a base da sua vida, os fundamentos da sua vida foram totalmente trocadas. Tirou-se aquilo que você tinha no passado e colocou uma totalmente nova na sua vida. Não é o nosso sonho, muitas vezes, irmãos, viver uma nova vida. Nós não temos a vontade de dizer, poxa, se começasse tudo de novo em minha vida seria tão diferente. Nós não temos esse pensamento. Deus te deu essa oportunidade, Deus regenerou a sua vida para que então você vivesse assim. E por isso que não é necessário que você viva uma vida presa ao passado.
A gente, quando está brigando, né, gosta de lembrar das coisas do passado. Não é verdade, irmãos? Eu vou confessar, esse é também um dos erros que eu tenho no meu coração. Quando rola uma DR com a minha esposa, eu sempre lembro das coisas do passado. Lembra no passado, aquele dia, aquela data, você fez isso comigo. Irmão, se a gente perdoou, tem que esquecer. Se a gente já se resolveu naquela DR, tem que esquecer. Por que ele fica lembrando toda hora, mexendo no passado? Desculpa a expressão, é que nem espalhar cocô. Irmãos, você foi regenerado no Senhor. E assim, viva uma nova vida diante dele. É a oportunidade que todas as pessoas do mundo desejavam ter. E essa oportunidade está na sua vida. Deus te deu essa chance. Então esqueça o seu passado mundano. Agora lembre-se das coisas espirituais do Senhor. Viva ao lado de Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar é que a nossa conduta deve ser guiada, né, sempre não pelos pensamentos do que nós sabemos mais, mas sim pelo amor em relação ao nosso próximo. A pessoa que tem um pouco mais de conhecimento gosta de demonstrar que tem conhecimento. Eu conheço, eu tenho inteligência. Poxa, isso aí é um assunto que eu domino. A gente entende, sim. Você pode dominar o assunto, sim. Mas quando você está na sua vida espiritual, na sua conduta espiritual, você tem que se basear não para mostrar a soberba, de você conhecer mais que os outros, mas sim o seu relacionamento tem que ser baseado no amor que tem em relação ao próximo. Veja o verso 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Paulo está falando, eu sei que vocês sabem que essa carne que foi entregue a ídolos, é possível que você coma, não tem problema nenhum você comer. Mas que essa sua liberdade, a liberdade desse conhecimento que você tem, de saber que aquela carne não tem problema nenhum em se comer, não seja motivo de tropeço para as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia não diz realmente, eu vou falar a verdade, a Bíblia não fala sobre a bebida. Como muitos gostam de argumentar e de dizer, a Bíblia só diz, não fique embriagado, né? Não se embriagar, né? A Bíblia diz, né? Não se embriague, né? Então você chega, é só não me embriagar, eu posso tomar. Mas irmãos, tem os neófitos na fé. Aqui a palavra diz, tem os fracos na fé, que quando vê você beber, ele fica escandalizado. O aspecto cultural, por exemplo, na França, tomar um vinho no almoço, tomar um vinho à noite, para eles é bebida, irmão, é bebida. O aspecto da região, da França, para eles o vinhozinho ali, é uma bebidinha, é tipo um suquinho Del Valle de uva. Mas para o aspecto cultural nosso aqui, é considerada para nós bebida alcoólica. Para nós é considerada bebida alcoólica. E quando, não somente o vinho, mas assim, quando você bebe uma cervejinha num lugar aberto assim, irmão, você tem que pensar, você pode escandalizar alguém. Aqueles que são fracos na fé podem ver você bebendo e falar, poxa, ninguém vai pensar que você está bebendo Guaraná, não. Ninguém, irmãos, coloca isso na sua cabeça. E ainda, pior aquela Itubaína, né, irmãos? Quando a gente vai na missão, de vez em quando toma uma Itubaína lá, né, antigamente assim, tinha aquelas garrafas de cerveja que era tubaína, né? Colocava na tubaína. E como parece que está bebendo realmente uma cervejinha, né? A gente tem que respeitar a questão do aspecto cultural do nosso país. O povo, irmão, fica escandalizado quando vê alguém beber. Quando um cristão da igreja bebe. Esse é o aspecto cultural do nosso país. Talvez na França, né, esse caso não seja, mas para você aqui no Brasil, infelizmente, pesa. Pesa então para o fraco. O fraco vai olhar para você. Aquele que veio para a igreja nesse domingo, louvou o Senhor e viu você também louvando, o Senhor, e vai lá almoçar no barzinho lá e vê o irmão lá, bebendo cerveja. O que é isso? Esse homem estava louvando aquele dia tão alegre ao Senhor. Nossa, essa igreja é um bando de depravado, eu não vou mais. Irmãos,
É um aspecto que acontece conosco. E por isso eu estou falando para os irmãos, você quer beber? Se você realmente é maduro na fé, beba em casa. Pega a sua latinha, né, com a sua esposa, bebe em casa, faz bonitinho, assim, bebe, legal. O pessoal parece que gosta de beber no lugar aberto, campo de futebol, deixa aberto, deixa o público ver, estou bebendo, olha para É isso que Paulo está falando para nós. Não é porque por você conhecer a palavra de Deus, que você então, saber que você tem essa liberdade, que você tem que abusar dessa liberdade. A pessoa madura na fé, que tem o amor de Cristo, como Paulo falou no começo, ele vai pensar no seu próximo, é isso que Paulo está falando. E por isso ele diz, eu não vou tomar então, não vou beber então. Esse é o coração que nós devemos ter, amados irmãos. Principalmente de você que está no culto noturno. O pessoal que é da chamadinha, só faz da presença dominical, é da manhã. O pessoal da noite é um pessoal mais eu diria, maduro na fé que vem aqui. Vem de manhã, vem à noite, são mais maduros na fé. Nós temos que ter essa compreensão, amados irmãos. Compreender que cada atitude que eu tomo pode afetar os fracos na fé. Porque a Bíblia diz, Mateus 18:6, veja como são fortes as palavras. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Veja, irmãos, veja o texto, tropeçar, fazer tropeçar um dos pequeninos é melhor que você coloque uma pedra no seu pescoço e se jogasse no mar e morresse. Veja como isso pesa demais. Por isso que quando nós vamos para a missão, irmãos, a gente refrisa para todas as pessoas. Irmãos, né, mantenham sua vida, seja exemplar, seja exemplo das pessoas, não mostre mau exemplo. Por isso que a gente faz isso, irmãos. Porque a gente não quer ver uma pessoa que tropece por causa da nossa ação. Porque nosso propósito é levar o evangelho, levar a palavra, levar exemplo para aquelas pessoas. Não ser motivo de tropeço. E é por isso, irmãos, aqueles que são maduros na fé, colocam o seu prazer de lado, para viver em sacrifício em prol do outrem. É o que nós vivemos. O pai e uma mãe, ele coloca os seus prazeres de lado para cuidar dos seus filhos, daqueles que são mais fracos ainda, que necessitam de ajuda. Da mesma maneira em nossa vida espiritual, sim, isso se aplica a nós, para que nós façamos o mesmo, de colocarmos os prazeres que nós temos em nossa vida, e buscarmos fazer o sacrifício em prol de pessoas próximas que estão de nós, que necessitam de nossa ajuda. E por isso, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. A palavra em 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu queria de todo o meu coração que essa fosse a sua declaração em sua vida espiritual. Que seja essa a sua declaração. É verdade, irmãos. Tem momentos que eu vejo alguns irmãos da igreja, não que eu seja perfeito, mas tenho vontade de chegar e falar: irmão, se toca, cara. Não é assim que se vive, não. Está totalmente errado. Que isso, pelo amor de Deus. Mas eu não faço, não consigo fazer. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa é fraca ainda na fé. Porque eu sei que essa pessoa ainda necessita do meu apoio, de palavras que sejam para que essa pessoa possa crescer, não de uma repreensão ainda. Irmãos, é muito fácil nós falarmos dos outros. É muito fácil criticarmos outras pessoas. Mas Paulo está falando: eu posso fazer isso, mas o que me importa aqui é o amor. Me é lícito fazer isso,
Me é lícito. Mas nem tudo convém a nós. É lícito você beber, é só não ficar bêbado mesmo. Mas não convém. Não convém, irmãos. Por quê? A gente não quer que sejamos motivo de tropeço a outras pessoas. Motivo de derrubar a vida espiritual de outras pessoas. Porque nós queremos o quê? Que as pessoas olharem para mim, olharem para você, olharem para todos nós, digam, poxa, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Senhor. Eu quero seguir essa vida. Porque esse homem realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que a sua vida seja assim. E Paulo por fim declara, e por isso se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ele diz, nunca mais comerei carne. Você pode colocar aquilo que pode fazer tropeçar o teu próximo na tua vida também. E por isso, se o meu palavrão, por exemplo, serve de escândalo, claro que vai servir de escândalo, né? Nunca mais vou falar palavrão. E se o meu beber, a bebida alcoólica, serve de escândalo, meu irmão, nunca mais vou beber. Que seja essa a declaração nessa noite de cada um de vocês. Amados irmãos, que essa vida seja sua. Que você realmente tenha uma mudança para amadurecer no Senhor, para honrar o nome de Deus. Oremos.